Tá, então isso aqui é mais como tipo um overview da assimilação de dados de radiocultação de NSS. Então, começando, explicando um pouquinho o que é a técnica, muitos de vocês já sabem, então isso aqui vai ser um pouquinho mais high level. A técnica de radiocultação, ela acontece quando o satélite GPS, GPS ele está oculto pela Terra e ele envia o sinal e ele é recebido num satélite LEO. é, Entretanto, essa ocultação está ocorrendo. O sinal ele atravessa a atmosfera e esse sinal ele é distorcido e ele carrega nele as características e propriedades da atmosfera durante o seu percorrido. O que se obtém no satélite LEO e a diferença entre a face, né, que foi observada e a que foi recebida no satélite LEO é o que é considerado como o dado de radiocultação e vários tipos de perfis podem ser recuperados a partir dessa observação. Devido ao comprimento de onda dessas observações, elas são consideradas como que não são afetadas pelas diferentes condições do tempo, então elas são para todas as condições do tempo. Eles possuem uma alta cobertura global, como pode ser observado aqui nessa imagem aqui do lado, porém a distribuição é aleatória, porque depende, né, dessa ocultação que acontece entre o satélite GPS, a Terra e o satélite LEO. ah, é, Eles possuem uma alta resolução vertical, eles conseguem dar informação do que está acontecendo na vertical, porém eles possuem uma baixa resolução horizontal, então, dependendo de como é que é recuperada essa medida, a gente pode, geralmente é aproximadamente uns 300 quilômetros da resolução horizontal. Porém, como que essas observações são consideradas a diferença de fase, são medidas que são tomadas com relógios atômicos, elas são consideradas altamente acuradas. Então, elas não precisam de correção de bias, e então elas atuam como observações âncoras para os modelos de previsão numérica do tempo. Como eu estava falando anteriormente, vários níveis de processamento podem ser feitos a partir dessa observação, primeiramente as medidas de fase, depois são obtidos os ângulos de curvatura a partir dessas medidas de fase e seguidamente pode ser recuperada o perfil de refratividade, quanto que esse sinal foi refratado pelas diferentes propriedades atmosféricas e finalmente são recuperados os perfis de temperatura, pressão e pressão de vapor d'água com ajuda de informação a priori, geralmente vinda de previsões do modelo. Atualmente, desde o ponto de vista da assimilação de dados, tem disponíveis diversos operadores de observações que permitem a assimilação desses dados e serem usados para a previsão numérica de tempo. Esses três níveis de processamento aqui são atualmente usados, podem ser usados para a operação, porém, há operadores atualmente disponíveis nos quais é usado informações da diferença das faces. Dentre as tantas aplicações que podem ser, essas observações podem ter, uma grande área é a aplicação na previsão numérica de tempo, especialmente desde o ponto de vista da assimilação de dados. Aqui, esse trabalho da Kukuru e Derber em 2007, eles avaliam a implementação operacional dos dados do COSMIC, a constelação do COSMIC, que foi lançada em 2006, sendo conformada por 6 satélites LEO. Eles encontraram que o Cosmic 1 provê pelo menos 8 horas de ganho no skill do modelo, com uma melhoria significativa no skill da coeficiente de correlação da anomalia. E especialmente esse impacto foi encontrado para os extratrópicos do hemisfério sul. No SNWF, o impacto desses dados também foi avaliado, tendo em conta todos os sistemas de observação. Aqui nesse paper da Cardinalian Healy em 2014, eles acharam que a radiocultação é o quarto sistema que maior impacta as,
as previsões de 24 horas, e se a gente observa, ela junto com o IAS e ERS, são o segundo sistema de satélite que tem um maior impacto na redução do erro nas previsões de 24 horas. A radiocultação também tem se destacado em ser importante porque ela ajuda no campo da umidade, porque quando a gente assimila a radiocultação, o que retorna como incremento para a análise é temperatura, pressão e pressão de vapor da água. Então, o campo de umidade ele é diretamente influenciado pelo da radiocultação, e a gente observa aqui nesse artigo, esse resultado aqui ele é bem óbvio. À esquerda tem os dados observados para esse o, o furacão Ernesto. A gente na direita tem o experimento sem a radiocultação, e no experimento do meio a gente tem o resultado com a radiocultação. E a gente nota a importância crucial da assimilação desses dados para a previsão do campo aqui desse furacão. Mais recentemente, tem vários estudos avaliando diferentes operadores. Geralmente, o que se tem usado atualmente na operação são o que se chama de operadores locais ou operadores em uma dimensão. Porém, tem de ser disponíveis já operadores em duas dimensões, ou esses também aqui chamados de no local. Então, eles permitem que, ao invés de tratar a observação como sendo ela só um ponto, elas vão ter um maior rádio de influência, né, em esses aproximadamente 300 quilômetros que a gente falou que é a resolução horizontal. Então, ela vai conseguir fazer um rastreamento melhor do que foi observado ao longo do percorrido do raio através da atmosfera. Então, aqui à esquerda tem os resultados da análise do NSEP e da SNWF, e à direita são os 4 painéis com os resultados dos experimentos com e sem radiocultação. A gente observa que no experimento controle sem radiocultação, aqui nessa área onde está sinalizada, não tem uma previsão correta. Isso aqui é vapor d'água integrado. E quando a gente vê, né, que a gente adiciona a radiocultação, esse campo ele é melhorado, porém dá para observar que os melhores resultados são obtidos com o operador no local. Eles também fazem aqui um teste sem assimilar dados abaixo de 2,5 quilômetros. Então, esse paper é com os dados do Cosmic 2. O Cosmic 2 foi lançado em 2019 e os dados ficaram operacionais em 2020. E esses dados da Cosmic 2, eles, a vantagem que tem é que eles penetram um pouco mais na atmosfera. Então, aqui dá para ver a importância que tem o dado entre aproximadamente 1 quilômetro a 2,5 quilômetros, quão importante que eles são para o vapor de água integrado. Então, como a principal conclusão desse trabalho é que os dados da COSMIC 2, eles impactam positivamente a previsão dos eventos de chuva e ciclones tropicais. Essa figura aqui ela é bem interessante porque, como eu já falei para vocês, a COSMIC 2 ela ficou operacional em março de 2020, que foi precisamente quando geralmente começou a pandemia a nível global. Então, os aviões, né, as observações de aircraft, foi um período em que a gente não tinha, né, não estavam voando os aviões. Então, a gente observa quanto que foi bem coincidência, né? E a gente observa aqui o alto impacto dos dados da COSMIC 2. A gente observa como os dados de radiocultação depois têm outro impacto grande quando tem esse período aqui em que são adicionados os dados da Spire durante esse tempo entre maio e setembro de 2020. Logo depois, quando as condições foram restabelecidas, a gente observa que o impacto desses dados de radiocultação, eles são bem parecidos ao impacto que tem os dados de aeronaves.
Então, só falando um pouquinho do que tem sido feito no CPTEC, isso aqui foi parte do meu trabalho de mestrado e doutorado com o professor Sapucci aí no CPTEC. A gente aqui, nesse artigo, a gente avaliou o impacto de assimilar os dados do METOP-B, satélite METOP-B, dentro o conjunto de dados que estavam sendo rotineiramente assimilados no CPTEC. E isso aqui é para perfis de refratividade. A gente observa que, primeiramente, adicionando essa fonte de dados no sistema, impactou positivamente a assimilação de outros satélites, ou seja, a gente adicionou esses, mas satélites como, por exemplo, do COSME 1, mais observações foram assimiladas, ou seja, o impacto foi positivo, e tem um impacto indireto, como a gente observa aqui nessas variáveis, por exemplo, aqui o vento, as componentes U e V do vento, tem um ganho nas previsões válidas de 3,6%, 3,5%, ou seja, uma extensão de aproximadamente 12 horas nas previsões válidas. A gente também, além da refratividade, a gente testou os ângulos de curvatura, porque os ângulos de curvatura são observações menos processadas, então são mais, a gente considera mais acuradas, e é a prática que é feita operacionalmente na maioria dos centros. Aqui a gente observa qual que é o impacto, essa aqui é qual que é a fração da redução da função custo, isso aqui é durante a assimilação, durante a minimização. A gente observa na figura da esquerda, isso aqui é tendo em conta todas as observações de cada tipo, e na figura da direita é quanto que impacta cada observação. A gente observa aqui quando a gente olha os tipos, os conjuntos de dados de forma geral, a radiância, ela é o sistema que maior impacto tem na redução da função custo, e depois a gente observa que tem aqui o GPS e o vento. Porém, quando a gente analisa o impacto de cada observação, a gente vê que a radiocultação nesse sistema aqui tem o maior impacto, e entre os dois, entre a refratividade e o ângulo de curvatura, a refratividade se mostra como o maior impacto, porque ela, na verdade, tem certo menor custo, né, no processo da assimilação. E avaliando, né, na verificação das previsões, a gente observa na figura da esquerda que, de forma geral, do ponto de vista global, aqui na altura de potencial em 500, a gente vê que os resultados nesses experimentos é praticamente neutro, porém aqui, nessa figura aqui do lado, para a América do Sul, a gente observa um ganho nas previsões válidas, 1 hora aqui às 36 horas de previsão. E só aqui um pequeno comentário, né? Como é que se encontra, né, o status da radiocultação no geral, porque os outros trabalhos têm sido feitos usando o GSI, e especialmente os trabalhos, né, que a gente faz no CPTEC e os outros que eu apresentei no NSEP. Aqui no GEDI, a gente tem disponíveis vários operadores de observações aqui na componente UFO, e tem disponíveis tanto os operadores locais, em uma dimensão, como operador em 2 dimensões, e tem operadores também de outros centros, né? Então, são diferentes opções que dá para testar e para avaliar, né, o impacto que tem em cada um desses operadores, como que é o impacto que tem nas previsões. Então, para ir fechando, aqui eu tentei dar uma abordagem sobre a radiocultação. Ela tem se provado como ser uma fonte de dados de grande importância para a previsão numérica do tempo. A gente vê que a assimilação desses dados ela contribui grandemente para a redução do viés e também para estender, né, as previsões válidas com melhorias na previsão dos eventos de chuva intensa e de ciclones tropicais. Porém, é um campo, né, que ainda tem muito para se fazer, desde o ponto de vista da optimização do uso desses dados.
porque tem se trabalhado bastante nos operadores de observações, mas ainda tem esforços nessa área, ainda também na caracterização dos erros, especialmente abaixo de 2,5 quilômetros, para tentar aproveitar mais essas observações e também nos controles de qualidade, porque foi encontrado recentemente que o GSI tem controles de qualidade um pouco rigorosos para esse tipo de observação e muitas observações estavam sendo rejeitadas abaixo de 5 quilômetros. Então, isso aqui está sendo revisto, né, e tem pessoal trabalhando aqui nessa questão. Então, isso aqui é o que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada.